Melhores carros até R$28 mil para você que está pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções que temos no nosso mercado? Vem comigo que eu tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço que serão divididas em duas partes. Na primeira parte desse vídeo falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos, com manutenção um pouco mais barata. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, então carros mais bem equipados com motores maiores, de mais desempenho. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2023, começando aqui com o primeiro da lista, Chevrolet Celta Spirit 1.0 8 válvulas flex manual 4 portas 2011. Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 26.914. Excelente veículo compacto para começarmos aqui a nossa lista, né? Equipado aí com conhecidíssimo motor GM Família 1 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Aqui é um motor de manutenção simples, peças baratas, fáceis de encontrar, de 77 cavalos na gasolina, 78 no etanol e torque de 9,5 kgfm na gasolina e 9,7 no etanol. É um hatch compacto, bem leve, de 880 kg, então a relação de peso-potência fica em 11,3 kg por cavalo. É claro que aqui não é a proposta de ser um carro de alto desempenho, mas ele até que se sai muito bem ali no trânsito, é um carro até bem ágil, ainda mais equipado com câmbio manual de 5 marchas, né, o F17-HR. É um câmbio de engates até leves, justos, não tão precisos como alguns outros concorrentes, mas é um câmbio até bem competente. Aqui a característica dele é que ele tem relações de marchas mais reduzidas, justamente para deixar esse carro um pouco mais esperto, mais ágil no trânsito urbano. A consequência disso é que ele se torna um carro mais reduzido ainda em estradas se você for pegar com ele. Então, ali 80, 90 km por hora já vai estar batendo mais de 3.000 giros de quinta marcha, o que não é legal. Mas a ideia aqui é tentar extrair o máximo desse motor aqui e entregar para as rodas. Porta-malas tem 260 litros de capacidade, é até um pouco pequeno, né? Bagagens ali de 2, 3 pessoas no máximo. Então, outra característica aqui de um carro mais urbano. E as medidas de pneus, o 65-70-13, apesar de pneus de aro 13 estarem ficando um pouco mais escassos no mercado, mas essas medidas aqui em específico são uma das mais comuns ainda nos carros usados, então você encontra com certa facilidade. E o consumo aqui, falando em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 7,6 km por litro com etanol e 10,7 com gasolina. Na estrada 8,7 no etanol e 12,8 na gasolina. Mas aqui eu digo que na prática você consegue números até melhores do que esses aqui, com certeza. Na cidade, dependendo da sua forma de guiar do trânsito, dá para chegar ali nos 11,5, 12 com gasolina. Já na estrada, mesmo com esse câmbio mais reduzido, 15 km por litro é um número até relativamente fácil de conseguir também. Então, tudo certo. Lista de equipamentos nessa versão Spirit, né? Carros mais de entrada da época, não vinham tão completinhos assim, né? O que tinha aqui de série são os para-choques pintados na cor do veículo, ar quente e temporizador do limpador traseiro. O que tinha de opcional era a direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Lembrando que esse aqui é um carro 4 portas, mas não tinha vidro elétrico disponíveis nas portas traseiras nem como opcional. E o sistema de som também era opcional, se equipado vinha com um CD player instalado na concessionária posteriormente. Então quais são as vantagens de pegar um carro desse? É a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor de peças baratas, fáceis de encontrar. Pensa num carro ótimo para você usar no dia a dia, para trabalhar, para ir do ponto A ao ponto B, gastando menos combustível e quando parar para dar uma manutenção, ser bem mais barato do que vários concorrentes. É uma das grandes vantagens do Celta. Além disso, desempenho ok, consumo também bom, ainda mais se tratando de circuito urbano. É um carro compacto, então ótimo para encontrar vagas para estacionar. E nessa versão com 4 portas tem uma ótima procura no mercado, ainda mais em tempos de gasolina aí, em preços cada dia de uma forma, né? Um dia está no preço bom, outro dia está subindo de novo. Então é um carro para você passar por tempos ali de combustível mais caro, sem gastar muita grana, né? Porém, como pontos negativos, espaço e acabamento interno são de carros compactos, né? Então
não tem muito espaço ali para quem vai no banco traseiro, o acabamento é plástico duro para todo lado, porta-malas tem pouca capacidade de carga, existem relatos de falha em bomba d'água, ainda mais nesses Celtas mais novos aí que já utilizavam rotor de plástico, mas não é algo que vai quebrar ali com pouco tempo, pouca quilometragem. Existem mais alguns relatos de quebra dessa bomba aí em Celtas desse ano modelo e mais novos. Então, algo para se observar até mesmo quando eu estiver olhando um carro desse para comprar. Relatos de vazamento de óleo do câmbio, isso aí é comum tanto no Celta quanto lá no Classic, no Prisma de primeira geração também. Estabilidade não é das melhores, é um carro que usa pneus finos, né? Largura 1,65. A carroceria já tem uma tendência maior de rolagem, então é um carro para você andar com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, sem muita pressa. E é um carro um pouco baixo em relação ao solo, como vários outros Chevrolets de época. Então cuidado aí nas lombadas e entradas e saídas de rampas. Mas se você quiser um carro um pouco mais espaçoso, um pouco mais moderno, com um desempenho um pouco melhor, dá para pensar também no Volkswagen Gol Power 1.6 8 válvulas flex manual 4 portas 2009. Eu tô falando aqui do Gol G5. A tabela dele hoje tem R$ 26.956. E aqui ele é equipado com o motor EA111, aqui já é o VHT atualizado, né? De comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. É um motor que inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, todos os detalhes de projeto, defeitos, pontos de atenção, tudo que você precisa saber antes de comprar um carro com esse motor. O link está aparecendo aqui em cima, mas resumindo, a potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol e torque de 15,4 kg na gasolina e 15,6 no etanol. O Gol também, consequentemente, já é um pouco mais pesado, 944 kg. Mesmo assim, a relação de peso-potência ficou em ótimos 9,1 kg por cavalo. Desempenho mais que suficiente, ainda mais equipado aqui com câmbio manual de 5 marchas, né? O MQ200 de excelentes engates, bem justos, precisos, referência no mercado quanto a engates aí do câmbio. E o porta-malas tem 285 litros de capacidade. É um pouco maior que o Celta, mas ainda é um porta-malas de hatch compacto. E contava com banco traseiro rebatível e bipartido como opcional. Então você pode ver Gol desse aí, versão Power, sem esse item instalado. Medidas de pneus 955-515, bem comuns aí para esse aro, porém perfil um pouco mais baixo, pode jogar um pouco contra aí na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade 7,3 no etanol, 10,7 na gasolina. Na estrada 9,4 no etanol e 3,7 na gasolina. É um carro que, se você souber levar ali de forma tranquila, sem pressa, antecipando o tráfego à frente, você vai se surpreender com as médias de consumo dele. Se porventura resolver pisar um pouco mais, ele vai gastar mais combustível também. Estamos falando aqui de 1.6. E como equipamentos aqui, né, dava para equipar esse carro com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, duplo airbag frontal e freios ABS. É um carro que tem vários equipamentos disponíveis, então a dica é tentar pegar com a maioria deles aí, né? Tentar pegar um que tenha sido mais bem equipado para facilitar sua comodidade, sua conveniência a bordo e facilitar a sua revenda também. E o sistema de som também vinha como opcional. Se equipado, contava com as conexões de CD, USB, cartão de memória e comandos no volante. Pontos positivos então de pegar um Gol aí 2009 versão Power. É o seu motor bem resistente, se bem cuidado. É um motor que não aceita outro óleo que não seja o especificado ali no manual do proprietário. Aqui a norma correta para esse 2009 é a VW 50200. Para você saber melhor sobre essas normas, qual a viscosidade sai correta, eu vou deixar um vídeo aqui completo falando só sobre isso. É um carro de bom desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, peças baratas, fáceis de encontrar, excelente estabilidade, boa rigidez torcional da carroceria, então passa mais segurança nas curvas, boa lista de equipamentos desde que você pegue com a maioria desses opcionais, engates do câmbio excelentes, carro de boa altura do solo, não raspa com facilidade aí nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas, e um carro de excelente revenda, não é à toa que foi o mais vendido aí do Brasil por vários e vários anos consecutivos. Então, não seria diferente quando esse carro tivesse aí usado, né? É um carro bem procurado. Porém, como pontos negativos, o acabamento ele é fraco, plástico duro para todo lado, faz ruído mesmo com facilidade, ainda mais se você morar
em cidades aí de muito calçamento, é um tipo de acabamento que vai tender a fazer mais barulho ao longo do tempo. Espaço interno também é um pouco mais reduzido, é melhor que o do Celta, claro, né? Um pouco mais de espaço ali para os joelhos de quem vai no banco traseiro, mas ainda é um hatch compacto. Porta-malas de capacidade apenas ok para a categoria e tem alguns recalls abertos aí para o Gol, né? Por exemplo, tem recalls de airbag, né? Se você pegar um carro desse com esse opcional, tem que verificar lá antes de comprar se ele já atendeu a esses recalls, porque senão você não vai conseguir nem mesmo transferi-lo para o seu nome. Mas se você quer um carro sedã com grande porta-malas, mas não quer abrir mão de uma manutenção mais barata, dá para pensar aqui no Fiat Siena ELX 1.4 8 válvulas flex manual 2009 por R$ 25.527. Aqui equipado com o conhecidíssimo motor Fire, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, é outro aqui que você encontra peças com facilidade, de 85 cavalos na gasolina, 86 no etanol e torque de 12,4 kg na gasolina e 12,5 no etanol. Aqui o Siena naturalmente já é um pouco mais pesado, 1.076 kg. Então a relação de peso-potência fica em 12,5 kg por cavalo. Sedã compacto, ótimo para o trânsito urbano, para o dia a dia, não é um carro tão comprido, tão largo, né? Você ainda consegue encontrar vagas para estacionar com certa facilidade, mas tem que ter um pouco de paciência ali com as retomadas de velocidade, possíveis ultrapassagens que você for fazer quando eu estiver viajando com esse carro. Câmbio manual de 5 marchas C513, engates aqui já são mais imprecisos, é um câmbio que você tem que se acostumar ali com a posição das marchas, né? Principalmente terceira e quinta, depois de um tempo vai bem. Porta-malas com excelentes 500 litros de capacidade, um dos grandes pontos positivos aqui do Siena, e ainda conta com banco traseiro rebatível. Então aqui, se você quiser viajar, dá para levar bagagens da família inteira ainda com certa tranquilidade. Medidas de pneus aqui são as 185/6514, bem comuns de encontrar para esse aro também. Consumo na cidade 7,4 no etanol, 10,4 na gasolina. Na estrada 9,2 no etanol e 12,4 na gasolina. É um carro que sofre um pouco mais com o peso, né? Se você for viajar com 3, 4 passageiros mais bagagens, é um carro que vai ser bem mais lento e também, consequentemente, vai acabar gastando mais combustível, porque você vai ter que ficar ali reduzindo marchas toda hora, andando de terceira, quarta, para subir um morro, para fazer uma ultrapassagem. Então, acaba que esse consumo fica um pouco prejudicado, mas se você estiver andando com ele mais leve, sem muito peso, só motorista, talvez com um passageiro só, é um carro que vai ter um consumo um pouco mais razoável. E a lista de equipamentos vem de série com vidro elétrico nas portas dianteiras, computador de bordo e encosto de cabeça para todos os ocupantes nessa versão ELX. E ainda conta com os opcionais de direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas traseiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS com EBD. E o sistema de som já vinha de série com leitor de CD e MP3. Bem completinho aí se tratando de um 2009, né? E os pontos positivos de pegar um carro desses são a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo se resolve com muita facilidade aí nesse veículo. Boa lista de equipamentos se você pegar com a maioria dos opcionais que tinha disponíveis. É um carro bem confortável ao rodar, suspensão mais voltada para essa característica, ótimo para viajar com a família. Acabamento, ele agrada bem também, comparado com os outros compactos que tinham na época, né? Material de boa qualidade ali nos plásticos do painel, forros de porta, tecido dos bancos bem agradáveis também, porta-malas de enorme capacidade, então sem maiores problemas para levar o que você precisar nesse carro. Então, excelente, e é um carro que hoje está num preço um pouco mais acessível. Por essas razões, pode se tornar uma excelente opção de custo-benefício. Como pontos negativos, o espaço interno é mais reduzido, para quem vai ali no banco traseiro, né? Plataforma derivada do Palio, então ainda é um carro compacto. Estabilidade também não é das melhores por ter uma suspensão mais macia e não ter uma boa rigidez torcional comparado com os Volkswagen, por exemplo. É um carro que rola um pouco mais de carroceria nas curvas, então tem que ter uma atenção redobrada e entrar com menos velocidade nessas curvas. Engates do câmbio, como eu disse, não são dos melhores e é um carro de desempenho um pouco mais fraco, né? Como vimos aqui em números e você também vai perceber isso na prática. Mas pode ser uma boa opção de carro urbano se não tiver muito pesado,
pode entregar até boas médias de consumo de combustível. Mas se você quiser ainda um pouco mais de desempenho sem abrir mão da economia de combustível, também dá para pensar aqui no Renault Symbol Privilege 1.6 16 válvulas flex manual 2013, o último ano do Symbol aí no nosso mercado, por R$ 27.771. Esquecido, né, no nosso mercado, mas excelente opção de compra também, equipado aqui com o motor K4M, que veio numa série de veículos aí da Renault também. Duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e tuchos hidráulicos. Potência de 110 cavalos na gasolina, 115 no etanol. E torque de 15,2 kg na gasolina e 16 no etanol. Números excelentes aqui para 1.6. E é um carro ainda leve, 1.045 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,1 kg por cavalo, empate técnico lá com o Gol. Aqui é um sedã compacto com o motor 1.6, 16 válvulas, né, que respira melhor, enche os cilindros mais rápido, então ótimo, com certeza. O câmbio é manual de 5 marchas JB3, que veio também numa série de outros veículos aí da Renault. Não é dos mais precisos, dos melhores aí com relação a engates, mas de uma forma geral também não faz feio. É um câmbio que também não tem maiores relatos de problemas crônicos e é um carro com excelente porta-malas também, 506 litros de capacidade. E também conta com bancos traseiros rebatíveis. Medida de pneus 185/5515, perfil aqui já um pouco mais baixo, então pode ser um pouco mais desconfortável. E o consumo na cidade fica em 7,5 no etanol, 10,8 na gasolina. Na estrada 8,4 no etanol e 12,8 na gasolina. Também tá no mesmo patamar dos que eu falei anteriormente, né? É outro que você consegue médias melhores dependendo da sua forma de guiar. E aqui, como ele tem potência de sobra para o peso dele, você pode, mesmo com mais passageiros e porta-malas carregado, alcançar médias de consumo melhores, né? É um motor que tem potência de sobra para empurrar todo esse peso, então você não vai precisar ficar ali reduzindo tanto marchas como seria num Siena 1.4, por exemplo. E é um carro que já vem muito bem equipado de série, né? Versão top de linha, já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, um dos diferenciais dele para os concorrentes, além de computador de bordo, duplo airbag frontal e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui eram os freios ABS. Então, a dica aqui é tentar procurar um que já vem com esse ABS instalado para facilitar também a sua revenda. O sistema de som vem de série com o leitor de CD e comandos ali na coluna de direção, né? Como todo bom francês aí de época, até os mais novos, era dessa forma. Comandos bem intuitivos depois que você se acostuma com eles. Pontos positivos é a sua robustez, confiabilidade mecânica, preços de peças na média. Não é tão barato de manter, por exemplo, quanto o GM Família 1 lá do Celta ou o Fire ali do Fiat, mas ainda assim não é algo inviável, né? É um motor 16 válvulas ali de correia dentada. Quando precisar trocar essa correia dentada ali com o tensor vai ser um pouco mais cara. E algumas outras peças específicas ali, mas dá para manter tranquilamente também. Carro de bom desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, excelente lista de equipamentos de série, boa capacidade de porta-malas, né? Aí pouco mais de 500 litros, então muito bom. Tá no patamar de um sedã médio. Acabamento ótimo também, ele era superior ao Clio, né? Em qualidade dos revestimentos ali utilizados. E um carro de ótimo custo-benefício pelo ano de fabricação, olha só, um 2013, no preço de um Siena 2009, entrega muito mais em vários quesitos e por praticamente o mesmo preço. Então, com certeza uma boa relação custo-benefício, mas ele tem seus pontos de atenção. Espaço interno também é outro que é mais reduzido para quem vai no banco traseiro. Apesar de utilizar bons materiais ali de boa textura, bem agradáveis ali de revestimento interno, o revestimento ali do painel costuma ressecar, ainda mais se esse carro ficar muito no sol. Isolamento acústico também não é dos melhores, mas não dá para esperar muito mais que isso de carros aí mais de entrada, carros um pouco mais compactos, e é um carro mais desvalorizado, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Que isso também pode ser considerado um ponto negativo. Por ele ter ficado pouco tempo no mercado, as peças são um pouco mais difíceis de encontrar hoje em dia. Consequentemente, quando você encontra, eu falo de peças de acabamento, né? Peças que são exclusivas dele. Conjunto mecânico compartilhava muita coisa ali com Logan, Sandero, Clio e vários outros da linha Renault, então tranquilo. Mas peças
de acabamento, peças estéticas, aí sim fica um pouco mais complicado, fica mais caro quando você encontrar. Por isso acaba ficando um carro um pouco mais desvalorizado, mais difícil de se revender. Mas vamos passar agora aqui para a segunda parte desse vídeo, falar de carros um pouco maiores, com desempenho melhor, voltados para viagens. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E para você que gosta de SUV, tem uma opção aqui que encaixa nesse orçamento, seria o Ford EcoSport XLT 2.0, 16 válvulas, gasolina, manual 2007, aqui ainda é o EcoSport de primeira geração, por R$ 27.546. Aqui você já leva um veículo equipado com motor Duratec de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e coletor de admissão de geometria variável. A potência fica em 143 cavalos e o torque em 18,2 kgfm. Excelente! E não é um carro muito pesado, 1.220 kg, aqui já é um carro de porte tendendo a médio, né? Apesar de ser derivado de uma plataforma de um compacto, né? Que é um Fiesta, mas é um carro de porte maior e ainda assim não é muito pesado. Então a relação de peso-potência fica em ótimos 8,5 kg por cavalo. Aqui, respostas ao acelerar ultrapassagens são feitas com rapidez, com agilidade, com tranquilidade e segurança. Câmbio aqui, manual de 5 marchas e B5, engates são bons, até bem precisos ali na medida, porém o porta-malas é bem pequeno, 296 litros de capacidade, está no tamanho de um hatch compacto, mas conta com banco traseiro rebatível e bipartido se você precisar aumentar essa capacidade de carga. Medidas de pneus são as 205/6515, é um perfil mais alto, né, para proposta desse carro, né, de ser de perfil aventureiro, mas ao mesmo tempo também passando mais conforto ao rodar. O consumo, infelizmente, é mais elevado, 8,6 km por litro dentro de cidade e 9,8 na estrada. Dependendo do seu pé ali, dá para fazer talvez uns 10, 10,5, 11, dependendo muito do trânsito também, na estrada, né, é claro. E a lista de equipamentos nessa versão XLT vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo e faróis de neblina. E os opcionais disponíveis aqui são o duplo airbag frontal com ABS, EBD e bancos de couro. E o sistema de som já vem de série com leitor de CD apenas. Pontos positivos então de pegar uma EcoSport dessa, seu motor bem resistente, também bem confiável, linha Duratec, um dos motores mais resistentes aí da Ford, com boa oferta de peças ainda no mercado, né? Um motor que ficou por muitos anos aí em linha, não é barato de manter, as peças aqui são um pouco mais caras, infelizmente, mas também para o porte desse carro não chega a ser inviável, mas a vantagem é que ele proporciona um excelente desempenho. É um carro de posição mais alta de guiar, né? É essa a proposta de um SUV. Conta com ajuste de altura do volante e ajuste de altura ali do banco do motorista, então dá para tentar encontrar a melhor posição de guiar. Faltou, na minha opinião, pelo menos o ajuste de profundidade também da coluna de direção. É um carro também de ótima altura do solo, não vai raspar em lombadas, lugar nenhum. Excelente estabilidade, apesar de ser um carro mais alto, pode parecer que ele não vai curvar com segurança, mas dentro dos seus limites do que ele foi proposto, não passa maiores sustos. Além disso, é um carro confortável ao rodar, mérito da suspensão bem calibrada para essa característica e dos pneus de perfil mais alto, como eu mencionei. Boa altura do teto também, para pessoas mais altas que forem no banco traseiro vão ficar mais confortáveis, porém o espaço para o joelho ali não é dos melhores, né? Pode ser que acabe encostando um pouco ali no banco da frente. Mas levando em consideração a plataforma desse carro, né, até que ainda está bem razoável, bem condizente. Porém, como pontos de atenção, o consumo de combustível é mais elevado, a manutenção é mais cara, né, nessa versão 2.0, como eu já mencionei, acabamento é fraco, materiais ali de qualidade apenas ok, né, plástico duro para todo lado, tecido ali dos bancos também na média, nada de se surpreender, porta-malas bem pequeno e a abertura da tampa ela é feita de forma lateral, exige espaço
espaço para o carro que estiver estacionado atrás, senão você não consegue abrir essa tampa. Farol de foco simples pode ser um pouco ineficiente quando você estiver utilizando o foco do alto. O baixo apaga, né, nessa situação. E é um carro mais desvalorizado hoje, né, também pelo fato da Ford ter desativado suas linhas de montagem no Brasil. Acaba que o consumidor não quer pegar um carro desse, fica com um pouco mais de receio de ter um carro desse na garagem e futuramente faltar peças. Então, é algo para se ter em mente. Passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um sedã médio, também tem uma boa opção aqui que seria o Nissan Sentra S 2.0 16 válvulas gasolina manual 2008. Um dos primeiros aí, né, da geração B16, por R$ 27.589 aqui, equipado com motor MR20DE, que eu também já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, que é o mesmo lá do Fluence. Lá eu também falo de todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, tudo para você saber antes de comprar um carro com esse motor, ao link aí em cima. Mas resumindo, é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 142 cavalos e torque de 20,3 kgfm. O Sentra é um pouco mais pesado, 1.325 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9,3 kg por cavalo. Ainda assim vai te dar um desempenho muito bom, com certeza. A vantagem aqui é que ele usa um câmbio manual de 6 marchas, então tem uma marcha ali a mais, principalmente para você utilizar em velocidades de cruzeiro, em viagens, para tentar economizar um pouco de combustível, que é bem legal. O porta-malas conta com 442 litros de capacidade e bancos traseiros rebatíveis, bipartidos e abertura da tampa por sistema pantográfico que não rouba espaço das bagagens e não corre-se o risco de danificar suas malas. A capacidade aqui ela está ok, dá para levar bagagens da família aí com certa tranquilidade, mas para um sedã médio eu diria que está ali tendendo a ser pequeno esse porta-malas. Mas as medidas de pneus são as 205 5516, as mais convencionais aí para esse aro. E o consumo na cidade fica em 9,1 km por litro, na estrada 12,3. Médias aí bem razoáveis se tratando de um 2.0 de mais de 1.300 kg de peso. E a lista de equipamentos nessa versão intermediária vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e Isofix. E o sistema de som conta com leitor de CD e comandos no volante. Então aqui para um 2009, sedã médio, até que ele vem bem equipado comparado com seus concorrentes. Pontos positivos é a sua robustez, confiabilidade mecânica, um dos motores também mais confiáveis aí, se tratando dos 2.0 aspirados que temos no mercado aí nessa época, de bom desempenho, aliado a um consumo de combustível também condizente com a sua cilindrada, com o peso do carro. Ótimo espaço interno, aqui já é um porte médio, então melhor para quem vai ali no banco traseiro. Boa lista de equipamentos, carro de excelente estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade. Porta-malas também tem capacidade na média para a categoria e pode ser uma boa opção de custo-benefício. Olha só, um Sentra 2008, né, um carro de porte bem maior, no preço lá de um Siena 2009. Né? Apenas um ano de diferença aqui, mas um carro que entrega muito mais em vários pontos. Mas é claro que ele tem seus pontos também de atenção. Falta ajuste de profundidade da coluna de direção, coisa que vários concorrentes já entregavam. O computador de bordo desse carro, ele, apesar de ter, mas ele vem nesses primeiros Sentra, integrado ali ao sistema de som, né? Ali no display do som, mostrava as informações ali de consumo, média de velocidade, várias outras informações interessantes. Porém, se você, por alguma razão, quisesse tirar esse som original, eu quero colocar uma central multimídia, você infelizmente vai perder a função do computador de bordo, né? Porque não tem como transportar isso aí para outro lugar. Então, você acaba tendo que ficar preso ali no sistema original. Nos Sentras mais novos, né, depois ali da reestilização, esse computador de bordo já passou ali para o quadro de instrumentos, então já resolveu esse problema. Além disso, é um carro de peças um pouco mais caras, né, como vários Nissan aí, peças de conjunto mecânico ali na média, mas de acabamento principalmente podem ser um pouco mais caras. Por isso é um carro que costuma ter um alto índice de roubo e, consequentemente, o seguro fica mais caro. Apesar de um carro desse com mais de 10 anos de uso, ser mais difícil ainda de você conseguir fazer um seguro justamente por essas razões aí. É um carro também que pode ter dificuldade de encontrar algumas peças de reposição para ele. É uma plataforma que já saiu de linha há um bom tempo.
Então, algo para ficar ligado também. Suspensão, ela é um pouco mais rígida, né? O bom, como eu disse, é que ela passa bastante segurança, bastante estabilidade, mas acaba cobrando o seu preço no conforto ao rodar. Além disso, falta iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, né? Quando você já tem esse carro há um tempo, você se acostuma ali, já vai quase que instintivamente. Porém, ali no primeiro contato, assim que você pegou esse carro, acaba ficando um pouco perdido ali para encontrar esses botões aí durante a noite. Não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, e é um carro de revenda um pouco mais difícil, né? Um carro que está mais desvalorizado hoje em dia. Então, algo para se ter em mente também. Passando aqui para o sétimo da lista, um carro um pouco mais bem aceito, mais procurado pelo mercado, né? Hatch médio, Chevrolet Astra Elegance 2.0 8 válvulas flex manual 2008 por R$ 27.168. Aqui equipado com motor GM Família 1, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, manutenção tanto corretiva quanto preventiva mais barata, né, comparado, por exemplo, com o Sentra, né, comparando aqui dois motores 2.0, e um dos motivos para isso é que o Astra aqui utiliza um cabeçote de 8 válvulas, né? A consequência é que gera menores números de potência também. 121 cavalos na gasolina, 127 no etanol, assim como o torque de 18.3 kgfm na gasolina e 19.6 no etanol, mas ainda assim números bem razoáveis para um hatch médio de 1.150 kg, então a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo. É um pouco mais leve, né? Câmbio manual de 5 marchas é o F175CR, não é das relações mais alongadas, mas ainda assim bem casado ali com o que esse motor entrega, com o peso desse carro. Então, boas relações de marcha, não é um câmbio reduzido na estrada, longe disso. O porta-malas tem 370 litros de capacidade e conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos. Não vamos esquecer que estamos falando aqui de um hatch médio, né? Então, para a categoria, a capacidade de porta-malas está na média. Tem vários concorrentes com porta-malas menores. Mas, se você precisar levar bagagens ali de 4, 5 pessoas, pode ser um pouco complicado. Medidas de pneus 95/60/15, também sem sustos para encontrar nessas medidas. Consumo na cidade 5.7 no etanol, 6.8 na gasolina. Na estrada 10.1 no etanol e 12 na gasolina. Na estrada até que ele se sai razoavelmente bem, mas dentro de cidade o consumo é bem elevado. E nessa versão Elegance conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, retrovisor fotocrômico, faróis de neblina, duplo airbag frontal, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e encosto de cabeça para quem vai nas laterais. E o sistema de som conta com leitor de CD e comandos no volante. Então aqui também é um carro que tem uma lista de equipamentos que não deixa a desejar comparado com os concorrentes. As vantagens de pegar um carro desse mesmo são a sua confiabilidade mecânica, um motor que não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico, né? Troca de óleo, filtros, correias ali no tempo, quilometragem corretos e tudo muito acessível, peças baratas, fáceis de encontrar. É um motor que ficou por anos aí no mercado, equipando vários e vários veículos da GM, então sem maiores problemas, de bom desempenho aí comparado com o peso da carroceria. Confortável ao rodar, suspensão, apesar de focar mais em estabilidade, mas ainda assim é um carro que não passa muita rigidez ali, né, para os ocupantes, né, tá longe de ser uma suspensão de batida seca. Acabamento nessa versão Elegância é um pouco melhor ali na qualidade dos materiais comparado, por exemplo, com a versão Advantage, né, que seria uma das de entrada. Além disso, espaço interno excelente para quem vai no banco traseiro, bom espaço ali para os joelhos, bem confortável, apesar do teto ter uma caída um pouco mais acentuada, então para pessoas um pouco mais altas pode ser que fique um pouco incômodo ali, pode raspar a cabeça um pouco no teto. Lista de equipamentos também condizente com a categoria e é um carro hoje de ótima relação custo-benefício, entrega também bastante, não pelo ano de fabricação, mas comparado com concorrentes aí como Golf, Focus, dentre outros. E é um carro que tem poucos pontos negativos, na minha opinião, que são aqui o consumo mais elevado, né? Se você não estiver se importando muito com isso, não vai ser um problema, e é um carro um pouco baixo em relação ao solo, então raspa com facilidade ali nas lombadas, entradas e saídas de rampas, é algo para ficar ligado. Mas já que eu falei em concorrentes do Astra, uma outra opção interessante aqui de bom custo-benefício também seria o Fiat Stilo Sporting,
1.88 válvulas flex manual 2009 por R$ 26.396. Aquele equipado com motor GM Família 1, que na época era fornecido para a Fiat, né? É um comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, né? Mesma configuração mecânica. A potência aqui é de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol. E torque de 17,8 kgfm na gasolina e 18,5 no etanol. Aqui temos um outro hatch médio, porém um pouco mais pesado que o Astra. 1.235 kg, então a relação de peso-potência foi para 10,8 kg por cavalo. O desempenho desse carro aqui já é um pouco mais limitado. E conta que com câmbio manual de 5 marchas, o C510 é um pouco mais resistente mecanicamente falando, né, para aguentar esse motor aí de maior torque, porém os engates também são bem imprecisos, como eu falei lá no Siena. Porta-malas tem 380 litros de capacidade. Na prática, vai ser a mesma experiência que você teria lá no Astra. Conta também com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos. Medidas de pneus 215/50/17. Pneus largos, perfil baixo, aro grande. Consequentemente, são pneus caros e que jogam contra no conforto ao rodar. Consumo na cidade, 6,4 no etanol, 8,7 na gasolina. Na estrada, 8 no etanol e 11,6 na gasolina. Percebem? Olha só. Dentro de cidade, o estilo ficou um pouco mais econômico que o Astra, porque tem um motor de menor cilindrada. Você não vai ficar exigindo ali potência e torque máximo a todo momento. Então, ali no trânsito urbano, né, ali em marcha lenta, ali no próprio giro dele ali, é um motor que enche menos, né, tem menos cilindrada. Então, consequentemente, gasta menos combustível para se manter funcionando e trabalhar em regimes aí de baixa carga. Porém, na estrada, o peso a mais desse carro acaba jogando contra, porque falta potência e torque para empurrar toda essa carroceria, ainda mais se tiver com passageiros e bagagens. Então, o consumo de combustível acaba sendo mais elevado nessa situação, infelizmente. Mas é um carro que retribui muito também em lista de equipamentos. Era uma das melhores que tinha comparado aí com vários de seus concorrentes. De série, versão Sport já entregava direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com refrigeração para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E ainda tinha os opcionais de bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina, assim como controle de tração e sensor de estacionamento traseiro. Então, para você que gosta de equipamentos, tecnologia embarcada, aqui está uma das melhores opções nessa faixa de preço, de longe, com certeza. E ainda em equipamentos, falando agora de sistema de som, já contava com leitor de CD e MP3, USB Bluetooth e comandos no volante. Aqui para um carro 2009, está muito bem equipado. E esse é um dos seus pontos positivos, né? Excelente lista de equipamentos. Além de contar com motor de boa resistência, confiabilidade mecânica, essa seria a melhor configuração para você pegar um estilo. É com motor 1.88 válvulas GM, né, de peças baratas, fáceis de encontrar, e câmbio manual, porque também tinha já ali de 2009 para 2010 opção de câmbio automatizado, né, o Dualogic, que eu não recomendo muito pegar, né, deu vários problemas ali de quebras, falhas de software. E para falar mais em detalhes sobre esse câmbio e os principais câmbios automáticos que temos no nosso mercado, tudo que você tem que observar antes de comprar um carro automático, vou deixar um card aqui em cima também. Mas voltando nos pontos positivos do estilo, é um carro de desempenho na média. Se você pôr mais passageiros e bagagens, vai ficar lento. Carro de ótimo acabamento, bons materiais utilizados ali em todo o revestimento interno, além de espaço interno também muito bom, porta-malas de capacidade ok também, se tratando de um hatch médio. E, como eu disse, uma das melhores opções de custo-benefício aí na faixa dos R$28 mil, pensando em equipamentos, em comodidade, conveniência a bordo, acabamento, espaço interno e custo de aquisição. Porém, como pontos negativos, o consumo é mais elevado, suspensão é de calibragem mais dura para passar mais esportividade, juntando isso com aqueles pneus de perfil baixo que eu falei, vai ser um carro um pouco mais desconfortável. Carro baixo do solo, cuidado ali nas entradas de rampas. Peças de acabamento são um pouco mais caras, é um outro aqui que também já saiu de linha há um bom tempo.
então tudo um pouco mais difícil de encontrar. É um carro que sempre teve um alto índice de roubo, então se você conseguir fazer um seguro para esse carro também vai ser mais caro. Por essas razões ele tem uma revenda mais difícil, é um carro mais desvalorizado, é um carro para você pegar e não esquentar muito a cabeça com hora de vender, porque provavelmente vai cair mais de preço também, infelizmente. E como também foi bem difundido na época, esse carro teve um problema sério aí de arrancar a roda traseira, é mesmo. Vários proprietários passaram por esse inconveniente, que foi atendido por um recall. Era uma falha no cubo de roda traseiro, né? Ele era em uma peça ali de aço estampado, porém depois a Fiat trocou por uma peça de aço forjado, mais resistente ali com o tempo. Resolveu o problema, né? Então, é um recall, né? É um chamado que tem aberto para esse carro. Se você estiver olhando um estilo para comprar que não tem atendido esse recall, ou faça o atendimento primeiro, né? Porque senão você não vai conseguir nem transferir para o seu nome, ou procure uma outra unidade, porque aqui também estamos falando da sua segurança. Então, não vamos arriscar, não é verdade? Aqui, esse recall abrangeu praticamente todos os estilos fabricados aí no Brasil, mais especificamente entre os anos de 2004 e 2010. Então, a chance do carro que você está olhando ter que ter atendido esse recall é bem grande. E para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então para o nono da lista. Para você que gosta de um sedã médio, né? Dá para pensar também no Volkswagen Bora 2.0 8 válvulas gasolina manual 2007. Aqui é o último ano do Bora, ali antes do facelift. E o preço de tabela dele hoje está em R$ 25.231. Aqui ele é equipado com motor EA113, que, adivinha só, também já fiz um vídeo só sobre esse motor. Tudo que você precisar saber sobre ele está aparecendo o link aqui em cima. Comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 116 cavalos e torque de 17,3 kgfm. O peso dele é de 1.240 kg, é razoável para um sedã médio, porém não é dos motores 2.0 mais potentes do mercado, então a relação de peso-potência ficou em 10,7 kg por cavalo. O desempenho aqui também vai ser apenas ok no limite. Porém, conta com um excelente câmbio manual aqui de 5 marchas, né? Ele é o MQ250, mais resistente que o MQ200 que eu falei lá do Gol, e com os mesmos engates justos e precisos. Então, excelente com certeza. Porta-malas tem 455 litros de capacidade ali, praticamente um empate técnico também lá com o Sentra. Tá ok para um sedã médio, poderia ser um pouco maior, mas conta com banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa. Ótimo. Medida de pneus 956515, perfil mais alto, jogando um pouco a favor na questão do conforto ao rodar. E o consumo na cidade fica em 9 km por litro, na estrada 12,6. Aqui tem um consumo bem razoável, bem aceitável, bem parecido também lá com o Sentra. E a lista de equipamentos de série vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina, apoio de braço central para quem vai ali nos bancos dianteiros, né? Esses Bora de 2006, 2007 para frente já vinham com isso, além da tomada de 12 volts no porta-malas. Então, até que vinha razoavelmente equipado. Faltava ali alguns itens comparado com seus concorrentes, mas tudo certo. E o sistema de som vinha com apenas um CD player como opcional. Aqui poderia vir pelo menos de série, então ponto negativo nessa questão. Pontos positivos de pegar um carro desse: motor bem resistente, confiável, peças de preços na média, não é barato de manter como um EA111 1.6. Compartilha muitas peças ali com Golf, com Audi A3, principalmente ali sistemas de suspensão, freios, né? Compartilhava a mesma plataforma, então muita coisa ali de um dá no outro. O que é bom pensando na disponibilidade e oferta de peças ainda para os dias atuais. Além disso, é um carro de desempenho até razoável. A vantagem é que ele tem apenas 8 válvulas, né? 2 por cilindro, então é um carro que tem respostas melhores em baixos giros. Então passa uma sensação de ser um carro de melhor desempenho ainda, né? Um carro que responde bem ali, tem torque em baixa.
Além disso, consumo de combustível bom, se tratando de um 2.0 aspirado. Lista de equipamentos também não deixa a desejar, então ok. Carro de bom espaço interno, se tratando de um sedã médio também não faz feio. Bons revestimentos ali utilizados em toda a parte interna. Nesses Bora até 2007 tinha um soft touch ali no painel, bancos em tecido de boa qualidade. Isso foi se perdendo um pouco ali depois do facelift, mas aqui nesse 2007 ainda é um carro muito bem acabado. Porém, é claro que esse acabamento ele pode fazer um pouco de ruído ali. Isso aí já é dos encaixes e não do revestimento, o que é normal aí. Porta-malas tem capacidade ok para a categoria, carro de boa altura do solo, não raspa com facilidade, bem estável ao fazer curvas, não rola carroceria também, é um carro com excelente rigidez torsional, proporciona muito prazer ao guiar, comandos todos muito bem localizados, excelente posição de guiar, engates do câmbio excelentes também, muito bom para longas viagens e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício, porém, como pontos negativos, é um carro que já passa por escassez de algumas peças de acabamento, né? Saiu de linha, né, nessa carroceria, nesse design, aí em 2007 para 2008. Então, alguma coisa ali mais específica, né? Uma tampa de porta-malas, uma lanterna traseira, um para-choque, algo mais exclusivo desse Bora vai ser um pouco mais difícil de encontrar e quando encontrar, vai ser um pouco mais caro também, infelizmente. É um carro que peca um pouco na lista de equipamentos, é verdade. Por exemplo, falta um computador de bordo, né, que deveria vir quase que como obrigatório em carros aí de porte médio, né, para você acompanhar ali o consumo de combustível. Farol é de foco simples, então outro aqui que quando você estiver utilizando o foco do alto baixo vai apagar, diminuindo um pouco aquela iluminação ali mais próxima do veículo. E é um carro que você tem que ficar um pouco mais ligado na questão da procedência. Você vai ver muito anúncio desses Bora, principalmente, né? Bora, Golf, ou rebaixado, ou com rodas 17, 18, né? Esses aqui são dos modelos preferidos para quem curte um carro mais baixo. Se você também curte, ótimo, vai encontrar com mais facilidade já até com essas características. Mas se você prefere um carro desse original, né, com as rodas e pneus originais, que nunca tenha sido rebaixado, vai ter que procurar com um pouco mais de atenção, fazer uma avaliação ali mais detalhada ali na parte inferior do veículo, né, todo o assoalho inferior, parte de suspensão, se essas molas já não foram cortadas, é algo para ficar ligado. Por essas e outras razões, é um carro de revenda mais difícil e, consequentemente, acaba ficando mais desvalorizado também frente aos seus concorrentes. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando alguma outra opção interessante na faixa dos R$28 mil? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Lá tem lista de carros na faixa dos 20, 25, 30 mil, tem listas na faixa dos 40, 50 mil, para várias faixas de preços lá. Você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.